O da redação volta e o assunto agora é tributos e principalmente em função do aumento que o governo federal anunciou da PIS/COFINS sobre a cadeia de combustíveis, e nessa sexta-feira as pessoas já amanhecem, já acordam, né, com a informação de que vão pagar mais, e o cálculo aí é de 41 centavos no litro da gasolina, por exemplo. E isso não é um problema apenas, né, de um aumento isolado, e sim de uma política aí do governo. O próprio presidente, né, e os ministros deixam claro que trata-se de uma questão fiscal, é preciso equilibrar as contas, independentemente do impacto que isso tem para nós, né, na nossa vida real das pessoas. E para conversar um pouco sobre isso e até entender os impactos disso, a gente trouxe dois especialistas aqui, o Albano de Freitas, que é da FEE, Josué Martins, que é do Tribunal de Contas do Estado, e também do presidente do Sindicato dos Auditores do Estado. E eu queria rapidamente com vocês dois aqui trazer o vídeo de vocês rapidinho, quer dizer, qual é o impacto que isso tem? Quer dizer, o presidente disse assim que as pessoas entenderam por que esse aumento é imposto, né? Porque que ele teve que tomar essa atitude. Vocês entenderam? Então, de maneira geral, é um imposto indireto. O que seria um imposto indireto? Que, independente da capacidade contributiva, uma pessoa que recebe 1.000 ou 10.000, 100.000 vai pagar o mesmo, no caso da empresa. Uhum. Então, o Brasil ainda se encontra em recessão. Essa não seria a melhor estratégia num período de recessão, de tributar impostos indiretos. Quer dizer, o efeito disso o que é? Quer dizer, você aumenta a conta e o que as pessoas vão consumir menos? Qual é o impacto que isso tem que porque agravaria, né, o problema de uma crise que a gente tem? As pessoas precisam consumir, investir mais, e nesse caso está sendo na direção oposta. Uma alternativa que se tinha aventado seria aumentar a CID ao invés do PIS/COFINS, que tem a vantagem de não tributar o etanol e não toda a cadeia de combustíveis, e que teria repartição com os estados. Uhum. Então, também, nesse sentido, o governo desprezou o revigoramento das economias subregionais, e, como a gente vai comentar no seminário mais à tarde, existem um leque de alternativas sobre tributação direta, seja pelo imposto de renda. Uhum. Então, se poderia buscar receita. Se poderia buscar receita, isso. E Josué, o que você acha? Assim, esse aumento realmente não tem sentido? Quer dizer, é uma esquizofrenia aí na área tributária brasileira? Não só esse aumento, mas a política geral do governo federal. Porque o Estado ele tem um papel indutor da economia. E a política que predomina no governo federal não leva isso em conta. Uhum. Né? A ideia do pensamento econômico, de parcela importante do pensamento econômico, que coloca o Estado como um agente indutor do desenvolvimento econômico e de minimização das mazelas sociais, ela não predomina como política geral do governo. Então, a gente percebe, desde que assumiu esse governo, né, em especial, o agravamento de medidas ditas de austeridade fiscal, né, que, por um lado, comprime a despesa do Estado e, por outro, tenta aumentar a sua receita. Mas isso, num momento de crise, como nós estamos vivendo, só agrava a crise. Porque nesse caso, quer dizer, qual é o efeito que se espera? As pessoas vão vão abastecer menos o carro, ou isso vai porque tem impacto também sobre outras contas, né? O transporte, ele é o, quer dizer, você usa o combustível porque o principal transporte é rodoviário, por exemplo, vai impactar alimentos. Vamos imaginar o seguinte: se ocorrer isso que você está dizendo, as pessoas utilizarem menos combustível, além de a opção adotada, como colocou o meu colega Antônio aqui, não resultar numa repartição desses tributos com os estados, com os entes subnacionais. Por outro lado, o combustível é um dos está dentro do que se chama os blue chips do ICMS, ou seja, da arrecadação, da arrecadação estadual. Sim, que tem maior taxação, sim, exatamente, o ICMS, né? E é um dos itens que contribuem de forma importante para a arrecadação estadual. Aliás, o governador aumentou, né? Fez aumento da alíquota quando... ICMS. Exatamente, foi. 16. Então, veja bem, diminui o consumo de combustível, diminui a arrecadação do ICMS. Quer dizer... E fragiliza as finanças dos estados.
Porque isso é um detalhe que você colocou, né, na questão da, quer dizer, não, porque não a CID que tem a repartição, primeiro, né? ele não reparte. Segundo, se diminui o consumo, que eu estou dizendo, diminui também a arrecadação do semestre. Quer dizer, o efeito na atividade econômica também. Quer dizer, o que se poderia fazer então, Albano, quer dizer, com a medida aí que poderia ser também buscada para poder... Quando a gente pensa União, Estados, existem várias alternativas. Como tu mencionou, no ano passado, o governo estadual também adotou essa estratégia de aumentar o imposto indireto, o ICMS, também num período recessivo. E existem alternativas, por exemplo, do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, que é um imposto sobre o patrimônio, sobre heranças e doações, e que na literatura internacional tem se debatido bastante. Então, por exemplo, a gente pega a França, ela tem uma alíquota máxima de 45%, Estados Unidos 40%. No Brasil, por uma resolução do Senado, o máximo é 8%, e no Rio Grande do Sul a média não chega a 4%. Poderia até dobrar aqui. Então, em algumas estimativas que eu realizei, a gente poderia cobrir cerca de 50% a 60% do déficit primário do Rio Grande do Sul com uma tributação mais progressiva do ITCD. Então, assim, alternativas existem. Sempre todo aumento de tributo deve ser muito bem averiguado, porque ninguém gosta de pagar mais tributo. Então, é importante que se prime pelo princípio da Constituição Federal, que diz da capacidade contributiva. E nesse caso, incidiria, quer dizer, ele incide sobre qualquer tipo de transmissão, a expectativa que possa aí buscar aquelas com maior valor. Com a legislação vigente, existe uma isenção até cerca de R$35 mil, heranças até R$35 mil, e a partir disso tem um escalonamento de alíquotas. Progressivo. Progressivo. Só que muito pouco progressivo em comparação com outros países do mundo. E não se aumenta por uma... Aí é uma questão de como, quer dizer, os interesses que acabam barrando isso, não está em pauta mesmo. É um jogo de forças, né? Porque quando o Antônio comenta da necessidade de levar em conta a capacidade contributiva e a questão da progressividade, que são temas que vão ser tratados no seminário da FEA hoje à tarde, o que a Constituição Federal diz é o seguinte: os setores que mais podem, que mais ganham, devem contribuir mais, né? Afinal, eles oferem da sociedade um ganho maior, portanto devem carregar para a sociedade né, uma contribuição maior. O que a gente percebe na conformação tributária do país não é isso, é o contrário. Quer dizer, a maior parte da nossa arrecadação está sobre os tributos indiretos, que é aquilo que o Albano mencionou no início. Que é o ICMS, a PIS/COFINS, também considerada, sim. Aquilo que vai para o consumo, quer dizer, o cara está consumindo, ele não tem como, ele paga igual, digamos. O importante seria que a maior parte fosse sobre os tributos que incide sobre renda e patrimônio. Certo. Aí você consegue, né, claro. Só que aí é um jogo político de força. Né? Ou seja, como é que você faz isso passar num Congresso Nacional que foi financiado com um financiamento empresarial de campanha, que é, na verdade, aqueles que têm maior poder, detêm o maior poder econômico. São aqueles temas assim que, da mesma maneira que o presidente diz, né, que as pessoas vão entender, né, por que ele está aumentando o imposto, a gente vai tentar entender por que esses desequilíbrios se mantêm. E é um assunto que a gente vai continuar a abordar com outra fonte, inclusive, sobre isso. Eu vou dar o toque aqui, quem quiser ainda aproveitar, hoje à tarde, um seminário, né, sobre progressividade, né, ou tributação progressiva e também o impacto nas finanças públicas, né, na Fundação de Economia do Estado, que fica ali na Duque de Caxias, aqui no centro, né, de Porto Alegre, e a gente vai dar dica aqui no site do Novo Comércio sobre esse evento. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, né, obrigado aos dois, ao Albano, ao Josué, e continue com a gente acompanhando esses temas aqui, da redação fica por aqui agora.